Boa tarde, amigos e amigas. É muito bom estar com vocês aqui, viu? Muito bom poder participar deste evento que eu creio ser de extrema importância, não apenas para o nosso conhecimento, mas para nós transmitirmos um conhecimento de qualidade sobre certos assuntos para as pessoas que nos rodeiam e para que nós saibamos usar os veículos de comunicação que temos para levar esperança para as pessoas, contextualizando, obviamente, sempre a palavra de Deus como o guia necessário para a vida de cada um. Eu agradeço a vocês por estarem aqui. Eu espero que, com mais essa palestra que vocês estão tendo, ao longo deste período, vocês possam serem beneficiados com isso. Eu espero que beneficie alguma coisa na vida de vocês e que vocês possam transmitir isso para outras pessoas. O tema que me foi proposto para falar para vocês é um tema que obviamente eu gosto bastante, e o título tem a ver com mídia e depressão. Eu gostaria de ajudar vocês como que vocês deveriam abordar esse tema da depressão na mídia, ou seja, TV, rádio, internet, consequentemente as redes sociais. Vocês sabem que as mídias sociais hoje são uma ferramenta extremamente poderosa para nós falarmos de Deus, para compartilharmos ideias, para se compartilhar, quem trabalha com isso, produtos, serviços. E eu me lembro que quando eu me formei na faculdade de comunicação social, bem antes de as mídias sociais estarem neste avanço, neste boom da atualidade, eu lembro que eu fiz uma matéria intitulada assim, Convergências de Mídia. Convergências de Mídia. E os professores, um professor e depois alguns palestrantes, disseram na faculdade o seguinte, que a tendência é que todas as mídias convertam para uma. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. No seu celular, você ouve rádio, você vê TV, você acessa a internet, você acessa o Facebook, Twitter, Instagram. É convergência de mídia. A tendência é com que todas as mídias se convertam para um local só, para a palma da sua mão, para a palma da mão do seu público. Então você que estuda e que quer trabalhar com comunicação, você que é um pastor, que quer pregar o evangelho, não tem como você fugir deste fato. Você vai precisar adaptar o seu conhecimento, a sua linguagem à internet. Eu não vou me deter exatamente na linguagem usada na internet, mas eu quero dar para você algumas dicas de como que você e eu poderíamos usar as mídias sociais, os veículos de comunicação, a mídia, para nós falarmos do assunto depressão. Você sabe que o assunto depressão, ele é extremamente, inclusive, banalizado hoje. Muitas pessoas confundem depressão com momentos de tristeza. Quando a pessoa tem momentos de tristeza, isso não significa necessariamente que ela está com depressão, porque a depressão, quando ela se manifesta, ela apresenta certos sintomas bastante característicos e identificáveis, pelos quais um profissional pode identificar e, consequentemente, fazer um tratamento qualificado para com a pessoa. Agora, como é que você deveria usar a mídia, as redes sociais, a sua esfera de influência para tratar esse assunto? Eu vou lhe dar algumas dicas com base na minha história como paciente, que já tive depressão, e também vou dar para você algumas dicas com base na minha experiência, como apresentador, e que já fiz um programa temático específico na Rede Novo Tempo, só sobre depressão. Fiz um tanto no rádio quanto na TV. Primeiramente, quando você abordar esse assunto da depressão, seja nas mídias,
seja na sua igreja, não importa onde, o primeiro passo que você precisa dar é quebrar mitos. Existem mitos muito frequentes na nossa cultura, e eu tenho que dizer para vocês, queridos, que isso não me estranha muito, porque no Brasil em especial, o brasileiro não é acostumado a ler. Se você comparar a média de leitura do brasileiro em geral com a média de um norte-americano ou de um europeu, nós vamos parecer analfabetos perto deles. Então, como o brasileiro lê pouco, é óbvio que o nosso desafio é muito maior, porque se o brasileiro não lê como deveria, isso significa que o brasileiro é muito desinformado. E quando o brasileiro não é tão desinformado, o brasileiro sofre de um outro problema: analfabetismo funcional. Ele lê e não entende aquilo que ele está lendo. Então o desafio é muito grande. Você, como um comunicador, você precisa inspirar as pessoas a adquirir informação, você precisa levar informação de qualidade, e você vai ter que praticamente interpretar o seu próprio texto para que a pessoa entenda. É muito comum no programa Na Mira da Verdade eu dizer uma coisa e a pessoa interpretar outra. É muito comum eu escrever uma coisa e o camarada interpretar outra coisa totalmente diferente. Então você percebe, o nosso desafio é grande. E para isso você tem que começar quebrando mitos, porque por causa da falta da informação e por culpa também do analfabetismo funcional, as pessoas têm muitos mitos. Por exemplo, quem tem depressão tem problema espiritual. Isso é um mito absurdo, uma demonstração de profunda ignorância, que se você não quebrar, nada do que você fizer vai ajudar a outra pessoa a mudar o conceito dela. E eu estou pensando mais, não é na pessoa que tem depressão, eu estou pensando mais no parente, no familiar dela, que vai manter contato com o seu conteúdo e que precisa ser devidamente instruído para ajudar aquela pessoa que já está no fundo do poço. Então, se você atuar, seja como pastor, seja comunicador, comunicadora, primeiramente se preocupe em criar um conteúdo por meio do qual você quebre mitos, desmistifique em relação à depressão. Por exemplo, eu tenho aqui um livro muito bom, que eu gosto dele, o título é Sair da Depressão: Novos métodos para superar a distimia e a depressão branda crônica, de Michael Tassi e Susan Lang. Aqui, por exemplo, na página 23, logo na introdução, esses médicos diziam o seguinte: a distimia e outras formas de depressão não são provocadas por falhas de caráter. Então muitas pessoas creem que depressão ou distimia são resultados de falhas de caráter ou problemas de ordem espiritual, ou porque a pessoa não está estudando a Bíblia devidamente. Eu estava certa vez numa vigília em Brasília, e nesta vigília teve um momento, amigos, que eu compartilhei a minha história, a minha luta contra a depressão que eu tive há vários anos atrás. E ao final desse testemunho, uma mulher me procurou e falou assim: Leandro, eu gostaria que você estivesse estado aqui há 1 ano. E eu fiquei ouvindo a história dela. Ela me falou o seguinte: Leandro, foi o seguinte, mamãe, uma adventista de berço, fiel a Deus há muitos anos, sempre na igreja, desenvolveu uma depressão na fase idosa. E aí os irmãos disseram para ela o seguinte, que ela precisava orar mais e ler mais a Bíblia. E por causa disso a mamãe decidiu não fazer o tratamento. Nós tentamos levá-la a uma psicoterapia, a um psiquiatra para fazer um tratamento, quem sabe medicamentoso, e a mamãe não aceitou, dizendo que ia buscar Deus.
Leandro, resumindo, mamãe passou a estudar mais a Bíblia, foi piorando, não buscou ajuda e mamãe infelizmente se matou. O que diz Oséias 8,4, amigos? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então é um dever seu como comunicador cristão levar informação de qualidade e mostrar para as pessoas que depressão não é falha de caráter, não é falta de fé, não é problema de ordem espiritual. A depressão é uma doença que causa um desequilíbrio neuroquímico que não permite que os teus neurotransmissores informem-se, comuniquem-se para dizer que você está bem. E esse desequilíbrio neuroquímico pode existir por uma série de fatores: traumas da infância, abusos sofridos, pressão excessiva do trabalho, excesso de trabalho, conflitos internos não resolvidos, dificuldade de perdoar, uma série de coisas, divórcio. Então, uma série de coisas ao longo da vida, aquilo vai se acumulando e isso acaba causando um desequilíbrio neuroquímico e você se encontra num estado depressivo. Normalmente, a pessoa com depressão, ela pensa muito no passado. Ela remói as coisas ruins do passado. Já a pessoa com ansiedade, ela pensa muito no futuro. Então, essas são algumas características, não é? Algumas coisas que levam a pessoa a desenvolver essa doença. Então, você precisa quebrar esse mito. Outro detalhe que eu sempre sugiro, você que vier a lidar com pessoas assim ou produzir conteúdo a respeito, você tem que ajudar a pessoa a crer que mesmo que ela não sinta a presença de Deus, Deus está com ela. É importante isso. Por quê? Eu me lembro, queridos, quando eu estava uma das últimas crises depressivas que eu tive, eu estava fazendo o meu mestrado em teologia lá na UAP. Essa última crise que eu tive, não, foi a penúltima na verdade, eu tive há uns 7, 8 anos. E olha que interessante, eu estava lá fazendo o meu mestrado, bem, só que de um momento para outro, eu comecei a sentir que Deus me odiava. E eu comecei a questionar, mas tem alguma coisa errada comigo? Eu estou aqui fazendo mestrado, estava me sentindo bem, isso vai passar. Só que não passou, amigos. Começou a intensificar-se, comecei a ir para o fundo do poço, até que eu tive um insight. Eu vou escrever para minha médica psiquiátrica, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu escrevi um e-mail para ela, relatei para ela os meus sintomas, inclusive esse, de que eu sentia que Deus me odiava. E ela me disse o seguinte: Leandro, infelizmente você está tendo uma crise. Eu recomendaria que você voltasse, a não ser que você tenha certeza que você vai conseguir. E aí eu decidi, amigos, não desistir do mestrado. Ela me orientou a aumentar a dose da medicação. Aumentei a medicação e fiquei, amigos, mais ou menos uma semana, 10 dias no vale da sombra da morte. Porque quando você tem uma crise depressiva, você leva e você altera a medicação, ou aumenta ou altera o medicamento, o teu cérebro leva de 1 a 2 semanas para ele reagir à medicação. Eu não estava longe de Deus, mas o desequilíbrio neuroquímico me fez me sentir longe de Deus. E aí o que eu sugiro? Para quando você lidar com uma pessoa com essa situação, ou se um dia você vier a passar por isso, Deus ajude que você nunca passe por isso. Salmo 34:18, amigos, é um texto muito, muito útil para ajudar o deprimido a começar a pensar.
Não pense que só ler a Bíblia para ele vai adiantar, né? A Bíblia é fundamental para a cura, mas a Bíblia não é suficiente para reequilibrar o sistema neuroquímico. Algo mais é necessário. Por exemplo, se você está com fome ou com falta de vitamina D no seu organismo, vai adiantar você ler só ler a Bíblia? Você vai produzir vitamina D no seu corpo só lendo a Bíblia? É uma imbecilidade pensar assim, né? Além de ler a palavra de Deus, você vai fazer uso da vitamina D que o médico lhe recomendar. É a mesma coisa se está faltando. Se algum neurotransmissor seu não está legal, além de ler a Bíblia, você tem que usar algum medicamento ou um outro recurso natural, depende do que o médico vai lhe orientar, para que esse neurotransmissor volte a funcionar devidamente. Então, assim como você não vai suprir o teu organismo de vitamina D só lendo a Bíblia, você não vai suprir as deficiências dos seus neurotransmissores simplesmente lendo a Bíblia. Então, por favor, né? Você tem que transmitir isso para as pessoas. Agora, você tem que mostrar para a pessoa uma coisa: independente do que ela sinta, Deus está perto dela. Repito, independente dos sentimentos da pessoa, Deus está perto dela. Você tem que provar para a pessoa que Deus não depende dos sentimentos dela para Ele estar perto dela. Eu quero lhe mostrar isso no Salmo 34, 18, que diz assim, ó. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. Amém? Amém? Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. A pessoa pode estar quebrantada pela depressão, pode não sentir que Deus a ama. Deus está perto. Por quê? Deus não depende dos nossos sentimentos para estar perto de nós. Não depende. E você tem que mostrar isso para o deprimido. E você tem que mostrar isso no conteúdo que você vier a produzir. E além de você mostrar para a pessoa que Deus não depende dos sentimentos dela para estar perto da pessoa, você complementa: e resgata-os de espírito oprimido. Se Deus tirou outras pessoas do fundo do poço da depressão, Ele vai tirar você também. Então, a primeira coisa, você quebra os mitos sobre a depressão. Você mostra que não é problema emocional, não é problema espiritual, não é falha de caráter, não é falta de fé. Em segundo lugar, você dá esperança. Você mostra para a pessoa que mesmo que ela não sinta Deus perto dela, Deus está com ela. Terceira dica que eu lhe dou: apresente a solução bíblica para o problema. Eu não sei se você parou para analisar, mas em 1 Reis capítulo 19, nós vemos como que o médico dos médicos, Deus, lidou com a depressão de Elias. Você sabia que Elias teve momentos de depressão? Se um profeta teve momentos de depressão, isso quer dizer que você também pode. E não tem como ser diferente, queridos. Vamos fazer aqui uma análise. A nossa filosofia é judaico-cristã ou é grega? Hã? Judaico-cristã. O que a filosofia judaico-cristã ensina? Que nós somos seres holísticos, né? Holístico, da palavra grega holos, quer dizer integral. Isso significa que aquilo que afeta o meu corpo afeta a minha mente, o que afeta a minha mente afeta o meu corpo e vice-versa. Os gregos, com a sua filosofia dualística, que dividiam em dois a natureza humana, eles ensinavam a superioridade da alma e a inferioridade do corpo. Quando alguém diz que depressão é um problema espiritual, mas não diz que uma doença física é problema espiritual, essa pessoa tem como base o dualismo grego.
que separa a mente do corpo. Mas nós não somos gregos, nós não somos de filosofia pagã, pelo menos assim se espera, né? O que se espera é que nós adotemos a filosofia judaico-cristã. E os membros da nossa igreja, mesmo sem querer, estão impregnados dessa filosofia dualística. Por isso que há essa crença absurda de que depressão é um problema de ordem espiritual. É como se o espiritual fosse superior e não pudesse adoecer, e o corpo pode adoecer. Você pode tomar um remédio para gripe, mas não pode tomar um remédio para a mente. Dualismo grego. E Elias, mesmo sendo um profeta e inspirado, ele passou por momentos de medo, não conseguiu lidar devidamente com a sua emoção e teve sintomas de depressão. Por quê? Porque um profeta ou não profeta, ele é um ser humano e ele tem uma natureza holística. 1 Reis 19. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou mostrar para você o momento depressivo de Elias e como que Deus lidou com ele. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Veja, você acha que Elias, olhando do ponto de vista lógico, Elias tinha motivo para ter medo de Jezabel? Ele não tinha. Ele havia enfrentado 400 profetas de Baal e matado eles. E agora ele estava com medo da rainha Jezabel. A pressão emocional foi muito forte e ele no momento não conseguiu lidar com aquilo. E como consequência disso, ele deixou o seu servo e começou agora, nesta fuga, ele começou agora a manifestar aqui alguns sintomas de depressão. Olha aqui o verso 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. 2 sintomas de um depressivo ele manifesta aqui. Primeiro, quando diz que ele foi sozinho para o deserto, isso aqui é isolamento social. A pessoa está deprimida, normalmente ela se isola dos demais, ela quer ficar sozinha. Só que além do isolamento social, ele manifestou o quê? Desejo de morrer. Às vezes a pessoa não tem desejo de morrer, mas ela pensa que vai morrer. Você vê aqui 2 sintomas de cara de uma pessoa com depressão. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Verso 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Terceiro sintoma, sono excessivo. A pessoa que tem muito sono é porque o cérebro está tão desgastado pela quantidade de pensamentos negativos e depreciativos que o cérebro dispara esse mecanismo para ver se ele recupera um pouco da energia. Agora, vamos ver aqui a forma como Deus lidou com isso. Mesmo verso 5: enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. A primeira forma que Deus usou para ajudar Elias não foi dizer que ele tinha problema espiritual, ou que ele era o que tinha falta de fé.
Deus mandou um anjo para tocar nele, porque a pessoa deprimida, ela precisa de toque físico. Talvez você esteja levando um conteúdo para uma pessoa pela internet, obviamente você não tem como compartilhar com ela um abraço, mas você pode orientar os familiares e as pessoas ao redor a abraçarem, tocarem essa pessoa para que ela se sinta amada. Isso é muito importante para a recuperação de um deprimido. E além disso, o anjo disse para ele comer. Isso nos mostra que uma alimentação adequada ajuda a nutrir o cérebro para que ele se recupere mais rapidamente. Vamos agora para o versículo 10. Verso 9. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Você acha que Deus sabia ou não sabia o que ele estava fazendo ali? Sabia. Mas por que Deus fez essa pergunta? Olha aqui o verso seguinte. Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Deus fez essa pergunta para incentivar Elias a desabafar. Deus fez psicoterapia com Elias. Então você percebe, em 1 Reis 19 encontramos sintomas de uma pessoa deprimida e como que Deus lidou com ele. É desta forma que você tem que lidar com as pessoas quando você comunicar a elas alguma coisa sobre esse assunto. Então, o terceiro ponto, você apresenta a solução bíblica para a pessoa. Mostra a relevância da palavra de Deus. Mostra até mesmo para um ateu que não crê na Bíblia, que em 1 Reis 19 mostra-se os sintomas da depressão e algumas maneiras de você lidar com esses sintomas, ou até de prevenir uma depressão mais grave. Quarta dica que eu dou para você nessa palestra: apresente também as alternativas científicas. Existem, queridos, alternativas científicas muito interessantes para a pessoa lidar com a depressão. Mas aqui eu já vou para o quinto ponto, porque ele combina com o quarto. Não haja como médico. Ao você apresentar as alternativas científicas para a depressão, você simplesmente vai contar para a pessoa o que a ciência pode fazer para ajudá-la, sem você se portar como médico. É muito perigoso isso. Quando você se porta como médico e diz para a pessoa o que ela tem que tomar, você pode levar essa pessoa ao suicídio e você pode ter um problema muito sério com a justiça. Por quê? Uma coisa temos que ter em mente quando abordamos esse assunto em palestras, nas mídias sociais ou até no aconselhamento pastoral. Cada organismo, cada pessoa age de uma forma diferente com certos medicamentos. Um antidepressivo que deu certo para um pode dar totalmente errado para outro. O psiquiatra não tem como saber isso. Ele só pode descobrir isso fazendo o teste. Então, por exemplo, se você soube que o Leandro Quadros teve uma grande melhora da depressão dele, tomando, por exemplo, bupropiona, você não vai fazer a besteira de tomar bupropiona ou receitar bupropiona para uma pessoa, porque o organismo da outra pessoa pode reagir totalmente diferente. E além disso, a bupropiona ajuda a equilibrar certos neurotransmissores e não outros. E como é que você e eu vamos saber qual dos neurotransmissores está deficiente? E aí você descobre, mas o Leandro também tomou o escitalopram.
Então, já que o Leandro tomou isso, eu vou dizer para a pessoa que eu estou aconselhando, ou na internet, que o Leandro tomou esse Citalopram. Se você fizer isso, você pode ganhar um processo de um psiquiatra, porque o fato de o Citalopram ajudar o Leandro não significa que vai ajudar outra pessoa. Então, nunca, se algum membro de igreja, se alguma pessoa na internet perguntar assim, que remédio você usou, ou que remédio você recomenda, ele vai dizer o seguinte: olha, eu posso lhe ajudar, lhe indicando tratamentos naturais e lhe encaminhando para o médico. Agora, jamais posso falar em medicamento para você, porque só um médico psiquiatra pode fazer a avaliação e descobrir qual medicamento será adequado para o seu organismo. E aí você evita um problema muito sério, tá? Então, o que você pode dizer para a pessoa? Primeiro, você vai recomendar a pessoa a cuidar da sua espiritualidade, é óbvio, né? A espiritualidade, queridos, dá a base para nós podermos seguir num tratamento medicamentoso psicoterápico. Eu lembro, a primeira crise de depressão forte que eu tive, eu tinha 25 anos de idade. E eu estava numa situação, amigos, eu perdi 15 quilos em 20 dias. Agora, sabe o que me deu suporte para eu buscar ajuda? Foi a Bíblia. Eu li o Novo Testamento todo em 20 dias. E naquela leitura, mesmo me sentindo no fundo do poço, Deus me deu insights. E eu comecei a encontrar saídas, e comecei a buscar ajuda, e pude resolver o meu problema. Então você primeiramente ensine a pessoa a ler a Bíblia, mas diga para a pessoa assim, ó, não se pressione. O deprimido, ele já está com uma pressão interna muito grande. Então você diz assim, não, quando conseguir, se você conseguir, leia a Bíblia. Se não, não tem problema, Deus está perto de você do mesmo jeito. E aí você lê o Salmo 34:18. Segundo ponto, você pode dizer para a pessoa que ela precisa pegar sol pelo menos 20 minutos por dia, entre 15 a 20 minutos por dia, naquele sol mais quente do dia. Muitos dizem assim, não, o sol mais quente do dia das 11 da manhã às 3 da tarde é cancerígeno. É mentira. Isso aí é a conversa furada da indústria farmacêutica para as pessoas comprarem mais protetor solar e ficarem com deficiência de vitamina D na farmácia. O que você vai fazer é o seguinte, ensinar que se ela pegar de 15 a 20 minutos de sol por dia, isso não vai causar câncer. E se a pessoa tomar uma medicação do psiquiatra, isso vai potencializar o antidepressivo e ele vai fazer efeito mais rápido. Você pode também orientar a pessoa a tomar ômega 3. Cápsulas de ômega 3 é muito importante para nutrir o cérebro e ele reagir melhor contra a enfermidade emocional. Quando a pessoa conseguir fazer caminhadas, é fundamental para a produção de hormônios naturais que proporcionem alegria. E a outra dica que eu lhe dou, ensine a pessoa a diferenciar entre o bom e o mau psiquiatra. Eu falo como paciente, então ninguém pode me processar por isso. Qual é a diferença do bom e do mau psiquiatra? A resposta é muito simples. Quando você chega num psiquiatra, ou quando a pessoa for a um psiquiatra, tu tem que orientar ela da seguinte forma: olha, pergunta para o psiquiatra o que ele pensa de você buscar psicoterapia, que é ajuda psicológica, né? Se o psiquiatra ignorar, ou não der muita importância, ou vier a dizer assim, não, você pode ir, fuja dele como o diabo foge da cruz. Porque este camarada, ele vai te manter refém do remédio para sempre. Agora, se você for um psiquiatra, e ele diz assim, olha, eu quero te ajudar, você vai ser medicado, porém é muito importante que você faça psicoterapia. Este é cabra bom. Por quê? Porque ele sabe de uma verdade, e ele que te conta isso, né? Porque outro sabe, mas não quer contar.
o medicamento é importante para equilibrar a neuroquímica cerebral, mas o medicamento não cura. O que cura é você atuar na origem do problema. E o que leva você a atuar na origem do problema é a psicoterapia. Não tem outra coisa. Então você orienta a pessoa a buscar uma boa ajuda psiquiátrica com ajuda psicoterápica. E a pessoa pode dizer assim: mas e se eu ficar viciado em remédio? Grande coisa. Assim como você viciou, você desvicia. Porque quando você faz terapia, a necessidade da medicação diminui e o psiquiatra vai fazer o chamado desmame. Então quem é que diz que vai ficar viciado para sempre? Porque não sabe o que está dizendo. Não existe isso. Isso não é cocaína. Ok? E eu finalizo a palestra, amigos, dando para vocês uma sexta dica. Quando você for ajudar alguém com depressão, quando você for criar um conteúdo sobre depressão, quando você for aconselhar alguém com depressão, conte uma história. E por quê? Contar uma história. A história, isso aí quem estuda marketing sabe. E Jesus era o maior comunicador, o maior teólogo e o maior marqueteiro do universo. Jesus contou muitas histórias. E por quê? Porque as histórias têm o poder de nos conectar com as pessoas. Conte a sua história, caso você tenha tido depressão. Conte a minha história. Eu autorizo você a contar a minha história. Conte a história de outra pessoa. Sabe por quê? Quando você conta histórias, você se conecta melhor com as pessoas e as pessoas veem o seguinte: nossa, se ele teve este problema, eu também posso. E se ele encontrou a cura, eu também posso ter. Queridos, eu dou um conselho para vocês. Tirem da vida de vocês esse mito do pastor perfeito. Isso não existe. Não é porque você é pastor ou vai ser pastor que você não pode ter depressão, que você não pode ter tentações, que você não pode ter pressões emocionais. Onde é dito na Bíblia que a pessoa que recebe o dom espiritual do pastorado, ela se torna um humano mais forte do que os outros? Onde que você encontrou isso? Não existe isso. Seja você mesmo. Conte sim com a transformação do Espírito para você se tornar uma pessoa melhor. Mas quebre esse mito do pastor perfeito. Você não é perfeito, nunca foi. E se você só vai ser plenamente perfeito quando Cristo voltar e glorificar a sua mente e o seu corpo. Amém. Mostre para as pessoas que você é como elas. Mostre para as pessoas que você tem limitações, mas que pela graça de Jesus você vence essas limitações. E você luta, e você se torna uma pessoa melhor a cada dia. E que se você teve um problema, e você venceu esse problema, e se você está sendo transformado, e se tornando uma pessoa melhor, as outras pessoas também podem. Que Deus use você como um instrumento, uma ferramenta poderosa, para levar informação de qualidade sobre depressão, ou sobre qualquer assunto, nas mídias sociais, na sua igreja ou em algum veículo de comunicação, caso você venha a trabalhar nele. Bom, muito obrigado. Amanhã nós teremos com certeza mais momentos para estarmos juntos. Não sei se teremos algum momento de perguntas agora. Teremos? Vai ser uma satisfação poder ajudar os amigos de alguma forma. Muito obrigado. Vamos ter perguntas e respostas voltadas diretamente à Bíblia, na Mira da Verdade, mas neste momento nós vamos reservar algumas perguntas do tema apresentado aqui, ok? Quem teria a primeira pergunta que gostaria de fazer aqui?
Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Leonardo, prazer. Eu parabenizo, né, você por falar sobre isso, porque é um assunto bem forte, né, a gente, na comportagem, às vezes acaba falando um pouco dele, né, com as pessoas. E eu li algo sobre trabalhar mais com o lobo frontal e fazer, às vezes, cálculos difíceis. O que você acha disso? Boa pergunta, meu irmão. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Veja, quando a pessoa está numa crise depressiva, isso não é recomendável. Por quê? Na crise depressiva, ela já gastou muita energia cerebral. E você trabalhar com o lobo frontal gasta energia cerebral. Então, você pode usar esse recurso como um dos preventivos, diríamos assim. Mas especialmente ele é preventivo do Alzheimer. Quanto mais você trabalha cálculos ou faz coisas novas, às vezes não é nem cálculos, mas você força sua mente a aprender coisas novas, um novo idioma, ler uma área diferente. Por exemplo, você lê sobre teologia, procure em algum momento ler sobre comunicação, ou ler, um exemplo, sobre astronomia, apologética, filosofia. Quando você vai trabalhando áreas diferentes do cérebro, você diminui a possibilidade do Alzheimer. Agora, no momento da depressão moderada, ou média, ou avançada, o melhor realmente é relaxar, né? É deixar a pessoa relaxada, também orientar a pessoa a não ver programas de TV negativos, depreciativos. Se puder, incentivar a pessoa a ver desenhos, coisas leves, porque o cérebro já despendeu uma grande quantidade de energia. Então, neste caso, essa recomendação que o amigo leu seria muito bom para a prevenção do Alzheimer. Agora, é óbvio, se a pessoa puder fazer uma leitura bem leve, só para ela distrair e tirar ela da situação ali tenebrosa, ainda tudo bem, mas nada que demande muita energia, porque aí demora um pouquinho mais para o cérebro recuperar. Bom? Boa tarde, professor. O microfone para ela. Pronto. Na verdade, eu achei muito interessante toda a sua fala. E quando você fala do aspecto que o pastor, não só o pastor, né, o ser humano, mas aí você está enfatizando por ser um congresso de teologia, né, claro. Ele não é perfeito, nenhum de nós somos, e essa perfeição só vai ser alcançada realmente quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, enfim. Isso é muito importante, a sua fala, porque como futuros pastores, líderes de igreja, nós vamos lidar com pessoas, seres humanos, e nós precisamos realmente ser desvencilhados desses preconceitos. O paciente com transtorno mental, ele geralmente é tratado com preconceito, estigma, não é? Mas isso parte exatamente de uma má compreensão que as pessoas têm, inclusive da Bíblia, mesmo sendo pastores, porque é o que você falou, a origem nossa é judaico-cristã, mas a gente vê tanto de influência grega e do clericalismo entre nós. Por quê? Porque o clero, eles ficavam acima e os súditos, os leigos, né? Então o clero, havia uma distinção enorme, e a gente vê muito clericalismo dentro, inclusive, da teologia e dos líderes da teologia, nesse sentido de estar num patamar onde eles se consideram assim, imunes às coisas. Não são, definitivamente, mas se consideram no estágio, quem sabe, de semideuses, sobre-humanos, que não pode enfrentar um luto como um ser humano normal, porque senão os membros da minha igreja vão dizer: nossa, mas aquele pastor tão santo, fervoroso, não tem fé, está chorando. Gente, pelo amor de Deus, isso é desumano. É desumano. Então, eu achei muito interessante sua fala, era só a sua observação. Muito obrigado, minha irmã. Você entrou num ponto do que você falou que eu gostaria de destacar, é isso mesmo. É desumano
né, o que muitos membros de igreja acabam exigindo de um líder, de um pastor ou de qualquer outro profissional do meio religioso. Então, tenham muito cuidado com isso, porque senão vocês no futuro poderão adoecer por conta da pressão desumana que muitas vezes é jogada sobre vocês. E é muito importante, como a irmã bem disse, levem esse conhecimento, levem instrução para as pessoas e preparem a igreja de vocês para ajudar as pessoas que têm este problema. Isso pode ser um recurso, uma estratégia evangelística muito poderosa, porque a depressão é uma das doenças mais comuns da humanidade, né? Eu gostaria de saber, aqui atrás, ó. Ô meu irmão, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de saber qual conselho a gente poderia dar a uma pessoa que está sofrendo de depressão ou ansiedade no trato com as mídias. Porque às vezes as pessoas usam, se valem das mídias, no celular, mídias sociais, redes sociais, etc., para se esconder ou para se proteger ou para buscar nela refúgio ou suporte. Qual seria o aconselhamento que a gente poderia dar para essas vítimas, no caso? As vítimas que buscam, por exemplo, as mídias sociais? Perfeito, meu irmão. Veja, em primeiro lugar, a pessoa ela está buscando realmente um apoio. Então, o que é recomendável neste caso é uma troca breve de mensagens de apoio, de incentivo, dando, por exemplo, esse tipo de informação que eu dei para vocês, né, de que doença, como dizem aqui esses médicos, não é? A depressão não é uma falha de caráter, não é uma falha espiritual. Você dá um aconselhamento básico inicial para a pessoa. Não recomendo seguir muito tempo com ela numa troca de informações, porque como essa pessoa está doente e carente, ela pode apegar-se excessivamente a você e achar que você vai ser a maior solução para os problemas dela e poderá não buscar ajuda médica. Então eu acho que você pode ter uma troca de umas 2 mensagens, no máximo 3, dando esses pontos, não é? Esperança, mostrando como que a Bíblia lida com o assunto, mostrando que Deus está com ela mesmo que ela não sinta, dizendo para ela que ela precisa fazer psicoterapia e buscar um tratamento. Pode ajudá-la falando dos 8 remédios naturais que ajudam muito, mas reforçar no final o seguinte: olha, isso que eu lhe falei é o início para a sua cura e Deus quer lhe curar, porém, a partir de aqui, agora quem pode lhe ajudar é um psicólogo cristão, é um bom psiquiatra, e eu vou estar orando por você para que você em breve, rapidamente encontre tais profissionais e saia dessa situação. Você deu esperança, deu uma abordagem inicial e encaminhou-a para um profissional. E aproveite e dê uma dica para ela, não ficar usando o Dr. Google, né? Normalmente, quando a pessoa está com depressão, às vezes ela começa a pesquisar qual é o melhor medicamento, qual é o melhor tratamento. Na verdade, essa enxurrada de informação vai prejudicar ainda mais a saúde emocional dela. Então ela tem que poupar essa energia cerebral, poupar-se das preocupações, não fazer do Google o seu psiquiatra, não é? Ou o seu psicólogo. Algumas coisas que eu disse aqui para vocês, como tratamentos naturais, você pode dizer para qualquer pessoa, não é? Agora é importante que, em relação a medicamento, você nunca dê opinião alguma, né? A psicotrópicos, antidepressivos, tudo mais. E, queridos, eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer também, como preventivo inclusive, é ensinar as pessoas a usarem as redes sociais com equilíbrio. Por quê? O excesso de informação nas redes sociais está deprimindo o sistema nervoso central. Tem um dado que eu não vou apresentar agora de forma exata porque eu não lembro, mas diz que a quantidade de informação que nós temos em mais ou menos um mês, no The New York Times, era a quantidade de informações que uma pessoa tinha a vida inteira no século XVIII. Então veja, estamos com excesso de informação.
Então, precisamos fazer isso também, ensinar as pessoas a usarem essas redes sociais com equilíbrio. Um outro dado que eu lembrei, queridos, o sedentarismo também está deprimindo o sistema nervoso central. Ellen White diz no livro Conselho sobre Saúde que os que não fazem atividade física sobrecarregam o sistema nervoso, encurtam a vida e são culpados de roubo para com Deus. Você já parou para pensar? Ellen White fala que o vegetarianismo é importante. Ela fala para abandonarmos o regime carne, mas em nenhum momento ela diz que comer carne é pecado. Agora, não fazer exercício é pecado, na compreensão dela, porque sobrecarrega o sistema nervoso central e encurta a vida. Então, uma das formas de ajudarmos as pessoas é ajudarmos também essas pessoas a saírem do sedentarismo. Tá? Creio que acabamos então a sessão de perguntas. Queridos, muito obrigado. Eu estarei aqui mais alguns momentos. Se alguém quiser bater um papinho, alguma coisa, eu estarei à disposição. E amanhã nós estaremos juntos novamente em algum horário para uma outra palestra e também para uma mira da verdade com vocês. Ok?